Olá, Deus abençoe sua vida. Nestes 2 últimos dias, inclusive ainda há pouco, eu tenho conversado com muitas pessoas no exterior e brasileiros que foram erradicados e que migraram para estes países, Europa e Estados Unidos. Conversei com americanos, com europeus, e pude perceber algo em comum entre todos estes, que resolveram pensar a vida refletindo acerca dos últimos acontecimentos causados pela pandemia, que afetou todo tipo de gente, todo tipo de classe, todas as pessoas, do mais conhecido ao que aparenta não ter nenhuma expressão social. E todos, em suas falas, reconheceram a insignificância humana, pessoal, a insignificância dos poderes do Estado, dos poderes sociais, a insignificância das riquezas. Em muitos casos, muitas pessoas trilionárias, não são bilionárias, são trilionárias dos Estados Unidos da América, morreram em decorrer da contaminação do coronavírus, do mesmo modo que outras pessoas que trabalham muito nos seus ofícios, nas suas companhias, para ganharem um salário de $700 semanais, $1.000 que seja, $1.200, e dependendo da área e da companhia, até bem menos, até $500, $600. E todos eles entenderam que tanto o rico quanto o pobre, como diz as Escrituras no livro de Apocalipse, se você ler, você vai ficar tocado, no capítulo 13. O rico, o pobre, o escravo, o príncipe, o plebeu, o nobre, a chamada rainha, a dona de casa, todos afetados por aquilo que não podem resistir e não têm poderes pelos seus próprios meios de resolverem. E chamou a atenção o reconhecimento de todos na questão da insignificância, da fragilidade, da fraqueza do homem e da sociedade que ele criou e de todo o seu sistema. Valores que haviam sido esquecidos e que não eram mais discutidos foram colocados em pauta. Positivo disso tudo é ver um homem voltando a pensar, algo que eu aprendi há muitos anos do Senhor Jesus, que pensar faz muito bem. O escritor do livro de Hebreus, o sábio, ele diz no capítulo 23, no versículo 7, que o homem é aquilo que ele pensa. Assim é a alma do homem, de acordo com o que ele imagina. Então as pessoas não pensavam muito bem, pessoas não pensavam que poderiam passar por dificuldades, porque amontoavam suas riquezas, quando não suas arrogâncias, suas presunções. Mas a inquietação foi tão grande nesses dias que o homem está começando a ver a sua insignificância e que ele não pode depender dos poderes do Estado, dos governos, não pode muitas vezes depender daqueles que ele pensava que eram seus amigos e não pode depender nem de si mesmo, revelando assim não somente a insignificância do homem, mas o seu egoísmo e o seu desespero. Como diz o sábio também, que até por um bocado de pão o homem é capaz de prevaricar. O homem, para sobreviver, ele é capaz de matar o outro. E isso nós temos visto a vida toda, mas paramos de pensar sobre isso com a seriedade devida. O mundo nos tornou muito egoístas. Seus objetos perecíveis, suas mentiras, suas ilusões, suas utopias, nos levando a nos preocuparmos com glutonarias, bebedices, cuidados dessa vida e prazeres inapropriados que nos roubam a verdadeira vida e o plano real de existirmos, que é muito além disso. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, que se esperamos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
porém existe algo além. E é tempo para pensarmos sobre isso, nos voltarmos para a palavra daquele que é o maior de todos os homens, Jesus Cristo, Deus, que encarnou na forma de um homem, se humilhou, como diz Filipenses 2, a partir do versículo 5, e sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, nos ensinando princípios de humildade, em obediência a um plano perfeito, a um plano para nos salvar. E esse vídeo de hoje te convida a refletir e a pensar na insignificância de tudo, como disse o profeta Isaías também, Isaías capítulo 40, do versículo 15 ao 17, que as nações diante dos olhos de Deus são como uma gota num balde, as nações são como nada, e ele insiste dizendo, as nações são menos do que nada. E o outro ponto é o egoísmo, como ele foi revelado na vida de ministros religiosos, na vida de clérigos, na vida de instituições religiosas chamadas igrejas. Podemos ver isso também. Preocupados mais com o edifício, que é o lugar onde deve oferecer mordomia e é o lugar onde se deve as pessoas estarem reunidas dentro, mas por uma questão de ajuntamento, uma questão de conforto, uma questão que possa trazê-los mais para perto para ouvir uma palestra ou participar de um culto de maneira ortodoxa. Mas vimos a fragilidade das pessoas na compreensão do que realmente significa ser, mais do que ter e mais do que depender. Sermos a casa de Deus, a morada de Deus, como diz o escritor de Hebreus capítulo 3, versículo 6, que o Filho de Deus está sobre a sua casa e essa casa somos nós. Deus habita em pessoas, em seres humanos. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas pelo teu Espírito, ele disse, pelo meu Espírito eu habitarei com vocês, colocarei em vocês o meu Espírito, arrancarei o espírito velho, arrancarei o coração de pedra e colocarei dentro de vós um coração de carne, para que vocês possam sentir, entender, perceber, discernir, compreender. Está escrito lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e em muitos outros textos. A obra de Deus por meio de Jesus Cristo em nós é nos fazer sermos a morada dele, a casa dele. Quando nos reunimos, aí nos reunimos como igreja, como corpo. E isso é em qualquer lugar. E vimos coisas muito ruins nas camadas segmentárias, pragmáticas da religião. Não falo só do cristianismo, falo de muitos outros. Ficamos felizes pelos mais experimentados conhecedores do Evangelho e da Palavra de Deus, que conseguem discernir os dias, os sinais. Para nós que temos fé, todos os acontecimentos no mundo são sinais, porque temos acesso ao conhecimento das Escrituras e vamos nos aprofundando nessa verdade a fim de entendermos mais e mais e de alguma maneira trazermos iluminação daquilo que foi inspirado nas Escrituras Sagradas. E Jesus Cristo disse que as coisas seriam exatamente como elas são. Iniquidade se multiplicando no coração humano, fazendo com que o amor de muitos venha a se esfriar. Ou seja, pessoas que amavam começaram a deixar, abandonar o amor, porque a iniquidade tem sido mais aplaudida, tem sido mais celebrada e considerada até como sucesso em meio à nossa sociedade vigente. Deus possa nos amparar, nos socorrer e que nós possamos refletir sobre a nossa insignificância, sobre a nossa brevidade de vida, sobre o nosso egoísmo e reagirmos. Meu papel é falar para você, olhe para os céus, olhe para Jesus, olhe para Deus, porque Ele é o teu socorro. O salmista diz, quando estava cercado, no Salmo 121, quando ele estava cercado, só um minutinho, bonitinho, quando ele estava cercado pelos inimigos, pelas dificuldades, num vale, Davi, no Salmo 121, ele diz, eleva os meus olhos para os céus, eleva os meus olhos para o alto, eleva os meus olhos para os montes. E pergunta, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De onde virá o socorro? Vem de Deus. Para onde você deve olhar? Para os céus, porque é de lá que vem o socorro. Davi, de maneira profética, estava profetizando Jesus. Porque Jesus, o que veio do céu, a palavra de Deus em João capítulo 3, versículo 13, que ninguém subiu aos céus, a não ser aquele que de lá desceu, Jesus. E ele veio nos trazer o socorro. Ele é a esperança.
Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que você experimente conhecer mais a Deus nesses dias e refletir sobre tudo que falamos aqui. Um beijo gigante para sua vida. Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te abençoe, em nome de Jesus.